Abra comigo lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Enquanto você vai procurando na sua Bíblia, reze assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Amém, misericórdia. Amém. Carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu não queria falar nada não, mas eu acho que tem gente que está no índice da Bíblia. Índice. Fala assim, meu irmão, tá difícil pro seu lado, hein? Vai lá no final da Bíblia. Vou dar uma dica para você. Lá no final, tá? Amém? Nós temos até meia-noite, então tá em casa. Tem irmão que tem vontade de falar assim para quem está do lado. Falando, por que você tem a Bíblia? Você não sabe? Isso, dá um desespero, não dá? Quando alguém fica esperando, olhando para você, ver se você tá achando, não dá um desespero? E quando você finge que você achou e você não achou nada? Aí você fala assim, pode ir. Já aconteceu com você, assim ou não? Eu tô lá pregando Timóteo, você tá lá em Isaías, você pode ir. Amém? Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa tarde. Faz assim agora comigo, assim, ó. Isso. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim nesta tarde. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo porque estou sofrendo assim, mas não me queixo. Não me queixo não. Sei em quem pus minha confiança e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo aí na face de Jesus e, se você puder, dá uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Meus irmãos, essa segunda pregação desse dia, desse domingo, dessa tarde, nós começamos falando muito de Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Amém? E essa segunda pregação vai dizer que nós precisamos ser exortados para permanecer, para perseverar. E eu e você agora somos convidados a abrir os nossos corações para, uma vez buscando as coisas do alto, agora é a hora
do Espírito Santo falar ao nosso coração para que nós possamos perseverar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é hora de perseverar agora. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos dará a força necessária. Amém? Ele vai nos dar a força que nós necessitamos para a perseverança. Amém? Essa carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, ela vem trazer para nós algo muito importante para o nosso tempo. Algo muito importante para a minha vida e para a sua vida agora. Se nós olharmos quem era Timóteo, me permita te apresentar esse jovem Timóteo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai narrar para nós a conversão desse jovem então. Vai dizer que São Paulo estava evangelizando numa cidade chamada Listra. Como é que chama a cidade? Listra, fala, Listra. A cidade de Listra, o jovem Timóteo era residente dessa cidade. A mãe de Timóteo era judia, o pai de Timóteo era grego. E Timóteo, por esse motivo, ele não tinha a circuncisão. Vai dizer que quando ele conhece o apóstolo Paulo, a palavra de Deus não nos diz quantos anos tinha Timóteo na época. Mas quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a tradição, nós aprendemos que Timóteo ele tinha entre 13 e 19 anos de idade. Então, Timóteo era um jovem, era um adolescente. E olha que coisa maravilhosa. O jovem Timóteo, ao ouvir a pregação de Paulo, ele se encanta com aquele pregador. Ele se encanta pela mensagem, pela boa nova. Ele se encanta pelo evangelho. E vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo fala com os seus pais que queria levar consigo Timóteo. Aquele jovem adolescente, ele abandonou a sua vida, a sua juventude, pelo evangelho. Fala assim, uau. Não, mas tá péssimo. Fala, uau. Não, era um jovem. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes o seu filho tem essa idade. Às vezes você conhece jovens dessa cidade que tem entre 13 e 19 anos. Aquele jovem abandonou tudo pelo evangelho. Mas vai dizer a palavra que quando Paulo, ele também escolhe Timóteo, porque Paulo também escolheu ele. Então foi um encontro entre aquele que queria seguir o apóstolo e o apóstolo que escolhe o jovem. Vai dizer que Paulo, antes de partir com Timóteo, ele o circuncidou. Ele fez a circuncisão. Por quê? Porque seria mais fácil a evangelização de Timóteo. Vai dizer que quando nós estudamos o Antigo Testamento, a circuncisão era parte da aliança do povo de Deus. Assim como Abraão começou lá atrás, veio de geração em geração a circuncisão. A circuncisão ela acontecia para separar o povo de Deus e o povo não de Deus. E aí, Paulo é aquele que derrubou a circuncisão. Paulo é aquele que veio e quando foi ter com os apóstolos em Jerusalém, ele derruba essa barreira da circuncisão. Ele levanta a bandeira e diz para os apóstolos, agora com Jesus ressuscitado, agora com o derramamento do Espírito Santo, agora a aliança se dá pela cruz, a aliança se dá pelo batismo no Espírito e não mais pela circuncisão. Esse mesmo Paulo que derrubou o veto da circuncisão é o mesmo que faz a circuncisão em Timóteo. E aí isso nos causa muita curiosidade. Como que ora você derruba um veto da circuncisão, ora você faz a circuncisão no jovem? E para mim e para você, isso é muito claro. E eu quero trazer isso para você. Ele circuncida o jovem Timóteo, não para pregar melhor o evangelho, não para se tornar um filho, um povo eleito de Deus. Não. Ele circuncida o jovem para que o jovem possa pregar
para os judeus. Então foi uma estratégia muito bem realizada de Paulo. Paulo, para nós e para a igreja, ele é uma coluna importantíssima para a nossa igreja católica apostólica romana. Paulo foi autor de 13 cartas paulinas. Fala, uau! Paulo, ele é considerado, junto com Pedro, as duas colunas da igreja. Não, mas Timóteo foi escolhido por Paulo. O jovem Timóteo foi circuncidado, pegou suas malas e partiu com Paulo para evangelizar o mundo. E agora, o jovem que não é mais jovem, o adolescente que não é mais adolescente, recebe a missão de liderar uma igreja chamada Éfeso. Fala, Éfeso. O jovem Timóteo, vai dizer a Bíblia, a tradição, que o jovem Timóteo, ele é formado por Paulo por 15 anos para se tornar o líder da igreja de Éfeso. O que significa isso para mim e para você? Eu só estou na introdução até agora. O que significa isso para mim e para você? Significa muita coisa. Desde jovem, escolheu servir o evangelho. Ei, mas tem um detalhe importante aqui. 15 anos aprendendo com Paulo. E eu e você, muitas das vezes, entramos na igreja, participamos de qualquer coisa da igreja e achamos que já temos que fazer algo. E se não nos der a oportunidade, a gente vai para outro lugar. O jovem Timóteo ficou 15 anos aprendendo. E quando nós olhamos os discípulos de Jesus, ficaram 3 anos aprendendo. E eu e você, em 2025, às vezes não queremos nem ficar 1 ano no banco para aprender. Por quê? Porque nós estamos na era do imediatismo. Tudo tem que ser rápido. sim hoje é 3 minutos. Não é assim, sim ou não? Eu me lembro quando... Sabe quando eu falei para vocês na primeira pregação? Que o Espírito Santo, quando me tomou, eu fiquei louco. Lembra dessa história? Eu fiquei mais louco. O que você pensa na vida? Chapado no Espírito Santo. Louco. E aí o Espírito Santo começou a me levar a estudar a igreja. E eu tinha sede. Só tem um detalhe importante. Sabe quanto tempo faz que eu prego o Evangelho? 10 anos. Eu demorei 10 anos para chegar em Pederneiras. E olha que a minha cidade é em Bauru. Sabe o que significa isso? Deus, muitas vezes, vai nos colocar sentado no banco por muito tempo. Muito tempo, às vezes, para que eu e você, nós possamos nos preparar. A geração nesse miojo não quer preparar mais. Aprende no caminho, vai tropeçando, fazendo errado. Se fazer errado, repete, faz errado de novo. Não. Timóteo era fiel. Timóteo era obediente. Timóteo era um homem escolhido para ser, e olha isso, você vai ficar impressionado. Ele foi treinado para ser o substituto de Paulo. Quando nós estudamos a relação entre Paulo e Timóteo, vai dizer que quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele está preso em Roma, prestes à sua morte. Quando Paulo está preso em Roma, meados do ano 67, 65 depois de Cristo, chega essa carta para o jovem agora, um homem Timóteo, onde Paulo, encarcerado, ele escreve essa carta para exortar Timóteo, para que Timóteo tivesse coragem. E aí a igreja nos ensina que Paulo, assim como fez outrora, 1 Reis, capítulo 19, quando Elias joga o manto sobre Eliseu, e naquele momento ele passa o seu poder, a sua autoridade profética para Eliseu, através do manto, aqui Paulo também joga o seu manto agora para Timóteo, para que ele possa dar sequência e seguir como pregador na igreja de Éfeso. Eu não sei se você está entendendo aqui. Existe uma sucessão de autoridade espiritual acontecendo aqui.
Quando Paulo escreve, ele está preso. Ele está quase morto. Ele já está condenado. Amém? E ele vai morrer praticamente 2 anos depois dessa carta aqui. Ele vai ser morto pelo imperador Nero. Ele vai ser morto decapitado. Ele vai ser morto em Roma. Mas ele deixou o seu legado. Paulo, quando ele morre, a igreja não fica desassistida. Timóteo, o jovem Timóteo, agora o homem Timóteo, ele é incumbido de continuar a pregação começada por Paulo e agora é com ele. Aquele jovem de 13 a 19 anos do chamado, agora com meados de 30 anos de idade, é líder de uma igreja muito importante para nós, a igreja de Éfeso. Fala assim: eu estou entendendo tudo, Miller. Não, mas fala de verdade, fala: eu estou entendendo tudo. Vai dizer para nós que a carta de São Paulo a Timóteo, a primeira, a segunda carta a Timóteo e a carta de Tito, são cartas de cunho pastoral. O que significa isso? São cartas com cunho de formação, cartas formativas. Paulo escreveu 13 cartas. Algumas delas foram direcionadas para aquela comunidade em específico. Aqui não, aqui é uma carta pastoral, é uma carta circulante. E aqui nós estamos diante de uma grande realidade. A igreja de Éfeso estava ameaçada. A igreja de Éfeso passava por uma grande crise espiritual. E ele escreve essa carta para o homem Timóteo. A igreja de Éfeso, ela começa a ser educada, evangelizada e pastoreada por homens que estavam negociando a sã doutrina deixada por Paulo. Miller, mas o que significa isso? Significa tudo. Uma vez aquela cidade formada por Paulo, vivendo na graça, começa a entrar a fumaça na igreja da divisão, da discórdia. Detalhe, vinda por aqueles que deveriam conduzir o rebanho, ou seja, conduzir a cidade. Essas dúvidas, esses problemas tomou conta da igreja de Éfeso. Mais ou menos isso. A era da superstição entrou na igreja de Éfeso. Repita comigo: superstição. Repita comigo: suposição. Repita comigo: especulação. Essas 3 verdades entraram na igreja de Éfeso. E se nós olharmos para 2025, superstição, especulação, suposição, é uma fumaça que continua ainda na nossa igreja. Existe muito católico ainda vivendo na superstição, sim ou não? Ah, eu vou colocar uma camisa amarela porque atrai. Atrai o quê? Ah, mas no final do ano eu vou pular 7 ondas. Pode pular 6 se quiser. O católico, o verdadeiro, não do Paraguai, não tem esse negócio de ondinha. Não tem esse negócio de cor. Não tem esse negócio de ficar escutando no carro o meu signo do dia. Vá lavar o seu pé. Ah, mas... Nossa Senhora. O católico está na missa todo domingo. Todo domingo a criatura está na missa. Aí você olha no carro do abençoado, está um olho grego lá. Ah, para que isso é? Ah, não, é mal olhado. Mal olhado, eu bati na sua cara. É esse tipo de católico que estava lá na igreja de Éfeso, que anda cheio de sal grosso em casa, potinho de sal grosso, alho no sal grosso. É uma realidade em 2025. Superstição. Ah, menina, mas você não sabe, né? Não que eu acredito, mas eu faço, todo mundo faz. Não, você está fazendo porque você não sabe a igreja que você serve. Está lá no Instagram do abençoado.
Coloca lá, filho de Nossa Senhora, mas acima do escrito do abençoado está lá. Capricorniano. Vá. Não é assim? Eu estou mentindo? E aí embaixo coloca filho de Nossa Senhora, consagrado. Consagrado o quê? Superstição, meus irmãos. Especulação. Na igreja de Éfeso era um monte de gente com especulação. O que poderia, o que não poderia. Ou eu acho, eu não acho. Será, não será. E era esse caos que a igreja estava, que a comunidade estava. E nós, hoje, em 2025, também somos cheios de especulação dentro da igreja. Também. Percebe que a gente muitas vezes quer fazer o nosso censo. Ou ora a gente está sendo quem está com a prancheta do censo, ou a gente às vezes é que está respondendo o censo. Fala para quem está falando, fala assim, ele está nervoso. Pode falar, ele está nervoso. Fala, e é com você mesmo. Cheio de especulação. Ai, mas deixa eu perguntar um negócio. Foi bom no domingo, né? Mas o que você achou? Você está perguntando por quê? Você é quem? Nossa, olha, eu gostei, mas eu acho que não é o meu, então funda o seu. Nossa, eu gostei, né? Mas, sei lá, aquele pregador lá é meio estranho. Então vai ser pregar, vai estudar, vai pregar. É muita especulação. Nossa, eu gostei, mas no domingo à tarde, né? Perdi o domingo. E por que você veio? A gente fica cheio de especulação. Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente quer saber da opinião do próximo. É ou não é? De segunda-feira é folga do padre, amém? Então por que você manda o WhatsApp pro padre? Quem tem o WhatsApp do padre aqui manda mensagem para todo dia. Padre, eu não queria falar nada não, viu? Mas mas amanhã o senhor responde, não precisa responder hoje não. Então por que você mandou mensagem? Quer cuidar da vida do outro. Ainda bem que Pederneiras não tem isso, né? Não, né? Ai, você viu o padre? Aí o padre foi almoçar lá com eles, lá no rancho. Aí quando eu chamo ele nunca vem. Não vai porque você é chato. Não vai porque você não tem assunto. Não vai porque a sua comida não é boa. Ai, mas você viu? O padre só vai naquela pastoral. Lógico, o padre vai lá, tem salgadinho toda vez, tem uma Coca-Cola. Você chama o padre na sua pastoral só para falar mal? Só para reclamar? Eu também não iria. É ou não é? Tem alguém aqui assim, não? Você conhece? Fala assim, eu conheço uma pessoa assim. Fala assim, eu conheço um monte de gente assim. A gente é assim dentro da igreja, meus irmãos. Em Éfeso não era diferente. O problema era mais grave lá porque era a doutrina. O povo estava se afastando da doutrina. Por especulação, superstição. E aí eu digo para você, naquela época era assim, aqui piorou. Era cego guiando cego. E na nossa igreja hoje, o leigo, tido como cego, ele guia outro cego também. É nós dando palpite aqui, recebendo ali. O padre vai sair da paróquia, vai pôr, o leigo sabe primeiro que o bispo. Eu acho que ele não vai ficar mais esse ano aqui. Pelo jeito, ouvi falar. Quem falou? Não, eu ouvi. Ouvi o quê? Você gosta de uma fofoca, meu? A igreja de Éfeso estava se acabando por causa disso. E muitas igrejas estão se acabando por causa disso. Ai, mas olha, a comunidade lá é muito boa, mas o padre não acolhe. E você está acolhendo quem? Não, mas olha, Miller, a outra igreja lá, que é outro padre, lá lota de gente. Aonde eu vou, dá pouca gente. Então, é por causa do você mesmo. Porque se fosse tão bom, você estava lá com os outros. Bom. Percebe? A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, exortando. É hora de perseverar. E essa perseverança é para mim e para você no nosso tempo. Amém?
Chega de especulação, chega de superstição, chega de querer saber aquilo que não está acontecendo nada. A gente perde muito tempo, meus irmãos, supondo as coisas na igreja. Amém? Rapaz, já escutei cada coisa do Avivado, se eu te falar que você falou louco. Já escutei cada uma. Já escutei cada coisa a meu respeito. Já me mataram as 3 vezes. Já aconteceu N coisas comigo. Mas quem falou? Falaram aí. Não, ó, só tô te mandando a mensagem porque eu tô preocupado. Tá nada, você quer saber de uma fofoca também. Você tá perguntando para saber se retira mais alguma coisa. As pessoas são assim na minha vida e na sua também, não é? Sim ou não? Ó, fulano, ó, eu fiquei sabendo, ó, as coisas na tua casa não tá muito boa, né? Mas se precisar, eu tô aqui. Tá nada, tá querendo fazer uma fofoca da sua vida. Tá especulando também. As pessoas são assim. E Timóteo, ele é chamado, ele é convocado a resolver toda essa bagunça que está acontecendo em Éfeso. Toda essa polêmica, Timóteo é chamado para resolver. E hoje aqui para nós precisamos organizar a casa também, amém? Amém ou não? Mili, mas eu sou cheio, Mili. Você falou que eu sou Nicodemos, agora eu não sou mais Nicodemos, agora eu recebi o batismo. Agora eu tô firme. Tá, mas firme não significa dar trabalho para a igreja. Amém? Nós não podemos. Beleza, o Espírito Santo nos chama, ok? Aí amanhã você vai entrar numa pastoral, você vai estar no grupo de oração, você vai... Mas chega no sapatinho, bebê. Não ruma rolo, não. Persevere. Timóteo está sendo chamado para resolver tudo isso. Agora eu pergunto para você, o jovem Timóteo, aquele que foi formado por Paulo, agora com quase 30 anos de idade, é chamado para ser líder de uma igreja. Olha o BO que ele pega. Fala assim, vixe. É a mesma coisa o teu padre quando chega aqui na tua comunidade. Fala assim para ele, vixe, padre, você está enrolado. O povo lá, padre, olha. Mas vai lá, amém, né, padre? Amém. E padre é a mesma coisa quando troca de comunidade. Você acha que só a comunidade sofre quando o padre vai embora? O padre também sofre. Porque ele sabe o BO que ele vai encontrar. Amém? Timóteo entrou numa fria. Mas Timóteo tinha 3 características que fizeram dele um grande homem, grande apóstolo com Paulo. Timóteo era amigo, repita comigo, amigo. Timóteo era fiel, repita, fiel. Timóteo era resiliente, repita, resiliente. Timóteo era fiel, resiliente e amigo. Sabe o que significa isso? São 3 características daquele que vão perseverar dentro da igreja. Você precisa ser amigo das pessoas, amigo da tua pastoral, amigo da igreja, amigo do grupo de oração, amigo do Rei Flama, amigo do padre. Você precisa ser amigo. Você precisa ser fiel. Timóteo era fiel. Com certeza, quando ele chega na comunidade, a comunidade de Éfeso também fala, mas Paulo passou por aqui, mas Paulo era meio difícil, né? Paulo era 8 ou 80, mas Timóteo era fiel. O que Paulo falou, está falado. Eu só vim fazer o cumprimento. Sabe o que significa isso? Fidelidade. Sabe o que precisa aqui no nosso tempo, meus irmãos? Amigo fiel. Sabe aquilo que defende o amigo que defende a fidelidade é aquele que está em escassez dentro da igreja. A fidelidade é uma característica que vai te fazer você perseverar dentro da igreja. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. E ser resiliente. Ô palavrinha difícil de viver, sim ou não? É bonito, não é? Somente com o pessoal do marketing, né? O pessoal do marketing das empresas gosta de falar disso, né? Você tem que ser resiliente. Jesus falou muito sobre resiliência. Quando bater o lado da sua face, oferece a outra. Isso é ser resiliente, amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para se manter na igreja, precisa ter resiliência. Olha para quem está do seu lado. Fala assim, você precisa ter resiliência. Sabe por quê? Porque senão você abandona. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você vai abandonar, você vai parar, você vai querer falar assim, eu só vou na missa e tá bom demais.
Se você não tiver resiliência, você não vai conseguir permanecer. Não vai. Você conhece pessoas, isso não é para você, não é para você. Você conhece pessoas que vivia fielzinho na igreja e de repente esfriou? E subiu da igreja? Conhece gente assim, sim ou não? Não é você, tá? Você conhece gente lá fora, né? Lá. Pegando a vicinal aqui, voltando para a cidade, né? Não é você, amém? Uhum. Então, essas pessoas que abandonam é porque não tem resiliência. E a resiliência, meus irmãos, ela nos mostra aonde nós precisamos chegar. A resiliência não vai deixar você parar, desanimar e voltar para trás. Timóteo tinha essas 3 características. Ele era amigo, ele era fiel e ele era resiliente. Essa resiliência que levou Paulo a ser decapitado em Roma. Essa resiliência que levou Pedro a ser morto, crucificado de ponta cabeça em Roma. Essa resiliência que derramou muito sangue de mártires no primeiro século da igreja, não apostatando da fé, não desanimando do evangelho, não negociando a doutrina, não saindo da igreja. Essa resiliência que eu e você precisamos ter todos os dias. Essa resiliência que quando a ideologia chegar, bater na minha, na tua porta, porque bate nas nossas portas, a gente ter coragem de dizer, aqui na minha casa não, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa resiliência que eu e você precisamos romper essa bolha imaginária, que nós não precisamos nos expor, que nós não precisamos falar aquilo que a gente vive. É difícil ou não é? Sabe por que é difícil? Pergunta para mim que eu vou te responder. Por que é difícil? Pergunta aí. Por que é difícil? Sabe por quê? Porque você tem medo de perder aquilo que é interesse para você. Quando a gente precisa ser resiliente, a gente vai perder pessoas. A gente vai perder pessoas. Vai perder. Vai perder. Porque às vezes você vai estar aqui no domingo, você vai ter que deixar sua casa lá, com seus parentes de fora vindo, que quer fazer um churrasco no domingo à tarde, você tem que estar aqui. Isso é resiliente. Isso é abandonar tudo por Cristo. Porque depois Cristo vai te restituir tudo aquilo que você abandonou por Ele. Às vezes, você está aqui hoje, e o padre vai dizer assim para você, eu vou trocar você de pastoral, tá? E você não vai entender nada, mas você tem que ser resiliente, você vai ter que falar amém, padre. Amém. E ser resiliente, às vezes, você vai ser chamado para pastoral que você não era aquilo que você queria. Mas você vai ter que ser. E você vai ter que pagar o preço daquela pastoral. Resiliente significa que, por mais que você está entendendo tudo hoje, os seus problemas continuam lá fora a mesma coisa, e você tem que sair daqui um homem novo, uma mulher nova, para viver de uma forma diferente. Mas chega lá e, por mais que o seu marido continue da mesma bênção que ele é hoje, você tem que chegar lá e tem que ser resiliente, porque senão nada vai adiantar. A resiliência vai ter que ser você, marido, com a sua esposa, com seus filhos. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Pagar o preço. É por isso que muitos de nós não queremos pagar preço mais. Por isso que muitos de nós, tá ruim, larga. Tá ruim no emprego, pede a conta. Tá ruim na faculdade, tranca a faculdade, faz outra coisa da vida. Sabe o que significa isso? Homens e mulheres fracos na resiliência. E Timóteo, ele tinha essas 3 virtudes. E aí, para nós, já encaminhando para a gente terminar rezando, fazendo um momento de adoração, eu quero trazer para você, para a tua vida, as 10 forjas que traz um homem na perseverança. 10 maneiras que Deus cuida do teu coração para você se tornar um homem perseverante, uma mulher perseverante. A primeira forja que Deus traz à tua vida é deixar-se guiado pelo Espírito Santo. Repita comigo, deixar-se guiado pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele traz para mim e para a tua vida para a gente se abandonar no Espírito Santo, deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Timóteo era guiado pelo Espírito Santo, amém? Porque sozinho ele não daria conta. Olha o problema que ele entrou, olha o problema que ele precisou administrar. E sem a presença do Espírito Santo, assim como Paulo disse, o Espírito que você recebeu através da imposição de minhas mãos. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo, quando é derramado na tua vida, ele precisa gerar
frutos na tua história. Deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a primeira forja de Deus para a tua vida. A segunda forja, ter uma missão. Repita comigo, ter uma missão. Você precisa ter uma meta. Você precisa ter uma meta em Deus. Você não pode sair daqui um homem ou uma mulher sem meta, sem objetivo, sem uma missão para a tua vida. Não dá para você sair daqui um homem cheio, uma mulher cheia, e amanhã vai fazer o quê? Você precisa sair daqui já começando a entender que você precisa participar de algum movimento, estar em alguma pastoral, estar mais ligado com Deus. Sabe por quê? Porque aonde você está, o Espírito Santo vai guiar a tua vida. Você precisa estar ligado, você precisa ter uma meta. Muitos de nós não chegamos a lugar nenhum na evangelização, no convívio com Deus, dentro da igreja, porque não temos uma meta. E aí fica difícil. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem uma meta da tua vida? Tem ou não tem? Hã? Você quer ouvir minha meta? Posso falar para você minha meta ou não? A minha meta é chegar no céu, meu irmão. E para chegar no céu eu preciso fazer tudo que eu estou fazendo aqui e algo muito mais. Lembra lá? Levanta a bunda do sofá. Tem que ter uma meta. Timóteo tinha uma meta. O que era? Organizar a cidade de Éfeso. Muitos de nós entramos na igreja e não temos meta nenhuma. A gente só está aqui por estar mesmo. Eu estou aqui porque eu fiquei sabendo que a igreja salva, né, Miller? Mas você vai fazer o que nessa igreja? Então, não sei. Então eu estou te convidando aí, deixa o Espírito Santo soprar na sua vida, aí você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Ficar do jeito que está não dá mais não. Amém? Escutei uma vez de uma pessoa pregando e eu refleti muito sobre aquilo. Tem muito católico hoje que é papa hóstia, que só vai na igreja para receber o corpo e o sangue de Cristo, mas não faz mais nada para a igreja. Não faz mais nada. Mas não faz porque não quer, não é porque não pode. E o Senhor nos chama para a sua messe. Amém? Nós temos que nos ocupar para as coisas de Deus. Terceira forja. Repita comigo. Se preparar contra as lutas que virão. Vai vir luta, amém? Amém ou não? Já está tendo luta, amém ou não? Está preparado, sim ou não? Então por que você fica chorando pelos cantos? Fala, moiou. Fala, moiou pro meu lado. A gente precisa se preparar para as batalhas, amém, meus irmãos? É mais ou menos assim, ó. A batalha vem, a gente passa por aquela, amém? Mas não dá nem tempo, vem outra, não vem? E a nossa vida é assim. Vem uma, passou aquela onda, vai vir outra, e a gente precisa se preparar. E como que a gente se prepara para as batalhas? Vida de oração. Se a gente não tiver uma vida de oração ativa, a gente não consegue. Monsenhor Jonas da Bíblia vai dizer, quem não adorar não vai aguentar. Quem não rezar não vai aguentar. Não aguenta. Não aguenta. A nossa vida, né? O Salvainha vai dizer, nesse vale de lágrimas, onde a gente vive é um vale de lágrimas. É batalha todo dia, meu irmão. É ou não é? Todo dia é uma coisa para resolver. E fora que o que eu tenho para resolver depois. Se não rezar, não vai dar. Quarta forja, repita comigo. O sofrimento é inevitável. Não precisa falar mais nada, né? Não vai sofrer mesmo. Amém? Só tem que ver como a gente vai querer sofrer. Existe uma diferença muito grande. Quem sofre sem Deus sofre desesperado. Quem sofre em Deus sofre confiante que a vitória virá. Existem duas maneiras de sofrer. Quem sofre desesperado, Jesus amado, está faltando Deus na vida. Nós sabemos que a doença chega na nossa casa, não escolhe a casa, todo mundo passa perseguição, todo mundo passa, todo mundo vai passar. Mas o que importa é como você vai passar. Então o sofrimento é inevitável. Amém? Amém. Quinto, repita comigo, dar testemunho. Dar testemunho. Meu irmão, minha irmã,
bênção da minha vida. Essa forja é muito importante, a gente precisa dar testemunho daquilo que a gente vive. Amém? Aquilo que nós fizemos no celular, na primeira pregação, aquilo lá não foi motivo de descontração. Amém? Aquilo lá é dar testemunho da nossa vida. Dar testemunho da nossa vida não é somente colocar uma camisa da igreja. Dar testemunho da nossa vida não é simplesmente carregar um terço no bolso e falar, não, eu sou rezador mesmo. Carregar o terço no nosso bolso, andar com a camisa da igreja, isso é reflexo um pouco da nossa vida exterior. Mas dar testemunho é nas pequenas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Dar testemunho é importantíssimo no nosso tempo. Às vezes, dentro da sua casa, precisa dar testemunho para aquela pessoa que não está na igreja ainda. Amém? Tem alguém na tua casa que você queria que estivesse aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já montou a estratégia para essa pessoa estar aqui ou não? Não, né? Já percebi. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por que às vezes a pessoa da tua casa não vem? Eu vou te explicar para você. Porque às vezes você está tendo aqui um encontro sobrenatural, amém? Fala aleluia. Aleluia. Aí você sai daqui um homem louco, uma mulher louca no Espírito Santo, amém? Fala aleluia. Aleluia. Aí você chega na tua casa, você mete o pé na porta e você aponta o dedo na cara da bênção lá e fala assim, seguinte, hein? Se você não for na igreja, você vai se perder sozinho, porque eu vou para a igreja. Sabe o que vai falar para você? Vai com Deus. Sabe o que acontece? A gente não tem estratégia. A gente chega na nossa casa lá e quer pegar o nosso filho, quer pegar o nosso marido, quer pegar a nossa esposa, quer pegar a sogra, até a sogra. A gente quer pegar todo mundo e a gente quer apontar o dedo na cara e falar, eu tô na igreja, eu tô rezando, eu tô adorando, eu vou na missa. Sabe por que a tua vida tá assim? Porque você não faz nada. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você, isso não é estratégia de testemunho. Você está afastando cada vez mais a tua família de dentro da igreja. Jesus, quando ele pregou, ele não pregou para divisão. Jesus, quando ele pregou para conversão, amor, misericórdia. E o filho pródigo precisa voltar para casa. Amém? Então, a partir de hoje você precisa ter uma estratégia para a tua casa. Precisa ter. E a estratégia, meus irmãos, é entrar na necessidade de quem está lá. E Deus vai te dar a oportunidade de você testemunhar aquilo que Ele faz na tua vida. Não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas Ele vai te dar a oportunidade. Amém? Amém. Sexto, repita comigo, assumir uma postura na defesa da igreja. Isso é muito importante, porque Timóteo também foi defender a sã doutrina da igreja. Aquilo que Paulo ensinou, amém? Nós sabemos o que pode e o que não pode na igreja, amém? Amém ou não? Amém. Eu não preciso nem pregar sobre pecado aqui, porque nós sabemos o que é pecado, o que não é pecado, amém? Miriam, o que é pecado? Não vou nem perder tempo. Nós sabemos, amém? Tem um padre lá na diocese de Bauru, ele fala muito assim, na nossa diocese, né? Mas na cidade de Bauru, ele fala assim, não vou falar nem que é pecado, você sabe que é pecado. Então, vamos pular essa parte, a gente entra nas partes práticas. É mais ou menos assim. Preste atenção. Deixa eu te falar para você uma coisa. O que é defender a igreja? O que pode e o que não pode. Amém? Amém ou não? É um tempo urgente para mim e para a tua vida. A gente defender essa igreja que nós pertencemos. Não dá mais para ficar em cima dos muros. Não dá mais para ser o politicamente correto. Não dá mais para... nesse debate eu nem vou entrar, porque Deus conhece o meu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém está querendo que ninguém seja militante da rede social, militante da vida das pessoas. Amém? Mas o que é certo você precisa falar. O que é real você precisa dizer. Amém? Tem muitas pessoas perdendo, retirando a vida, perdendo a vida no tigrinho da vida aí. Perdendo agora nos bebês reborn, é isso? Você está vendo isso ou só eu estou vendo? Você viu que isso é uma loucura? É uma loucura, sim ou não? Sim. Não, menino, mas veja bem. Não vejo não. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. As pessoas, as mães... Fala para quem que quer ser mãe. Fala assim, um nenenzinho, um bebezinho de plástico substitui um filho. Então eu estou num mundo louco. E nós estamos vendo isso. E nós precisamos defender a nossa
igreja. E oportunidade não falta, amém? Oportunidade não falta, amém? Daqui a pouco a tua vizinha está comprando essa boneca e fala, ai, a minha netinha. O povo está doente. E as coisas vão entrando meio que na brincadeira, meio que... E daqui a pouco toma conta, amém? Então você precisa defender a tua igreja. Você precisa começar a defender a sua igreja. Aquele que é muito dado, muito será cobrado, diz a palavra de Deus. Então está na hora da gente arregaçar nossas mangas e começar a não deixar essas doutrinas entrar dentro da nossa casa. Porque às vezes o seu filho, a sua filha, alguém da tua casa fala isso por brincadeira na tua casa. Ah, eu vou comprar uma bonequinha também porque... Exorta dentro da tua casa. Começa na brincadeira, daqui a pouco é uma realidade. Isso é uma loucura de uma minoria que faz muito barulho fora da igreja. Você é chamado, assim como eu, a defender essa doutrina da igreja. Amém? Amém ou não? Amém. Repita comigo aí. 8º. 7ª. Preservar contra o pecado. Repita comigo. Preservar contra o pecado. Meus irmãos, essa perseverança contra o pecado é importantíssima, amém? Porque ela está intimamente ligada ao testemunho da nossa vida. Lutar contra o pecado é uma missão que só vai conseguir quem tem resiliência. E quando a gente cair, a gente tem a igreja que nos acolhe, nos absolve. Mas a minha e a tua vida precisa ser uma batalha constante contra o pecado. Amém? Eu pregava semana passada sobre Nossa Senhora de Fátima, lá no nosso povo, na nossa comunidade lá. E vai dizer que muitas pessoas, muitas almas estão indo para o inferno brincando com o pecado. O pecado virou uma coisa normal. O pecado virou uma coisa que não dá nada não. Só tem um detalhe. O pecado leva para o inferno. E a gente precisa lutar todo dia contra o pecado, amém? Quando Timóteo ele é chamado para conduzir a igreja de Éfeso, aquele povo que ele estava exortando, estava esperando o primeiro deslize daquele homem, de Timóteo. Por isso que Paulo fala para ele, cuidado com o pecado, cuidado com o deslize. E eu e você também, nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Porque através do nosso zelo, a nossa casa começa a olhar para nós e falar, é possível. É possível. O que nós precisamos, meus irmãos, no nosso tempo, é dar testemunho que é possível. É possível lutar contra o pecado, amém? É possível. O pecado ele existe, mas é possível lutar contra ele. Amém? 8º, repita comigo, conhecer e ter a fidelidade ao Evangelho. É preciso urgentemente a gente conhecer a palavra de Deus. É preciso urgentemente a gente conhecer aquilo que a igreja nos ensina através da palavra. É necessário a gente conhecer para ser fiel àquilo. São Jerônimo vai dizer que aquele que não conhece o Evangelho é impossível dizer que ama a Deus. Olha que forte isso. São Jerônimo é aquele que traduziu a igreja, a Bíblia para nós. É aquele que compilou e fechou o cânon da igreja. Ele é um santo da igreja. Ele é um doutor dessa igreja. E ele vai dizer, aquele que não conhece o Evangelho, não conhece a vida de Jesus Cristo, é impossível dizer que ama Ele. Sabe o que significa isso? Para nós, aquele que não conhece a Sagrada Escritura, não consegue ser fiel a Ele. Não consegue. Sabe por quê? Porque na hora da dúvida é onde eu vou errar. Vai dizer que quando Jesus foi provado no deserto, lembra? O demônio conhecia também a Bíblia. Lembra o diálogo de Jesus com o demônio? O demônio também conhecia a Bíblia. Sabe o que significa isso para mim e para você? A gente precisa conhecer mais sobre a nossa igreja. A gente precisa conhecer mais sobre a palavra. A gente precisa ter gosto com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso tudo vai te trazer e vai me trazer a fidelidade a essa igreja. Amém? 9, repita comigo. Coragem e resiliência. Meus irmãos,
essa nona forja da esperança que Deus chama a cada um de nós, a coragem é resiliência. Timóteo precisou ter coragem para assumir esse desafio, amém? E ele precisou ter muito mais resiliência para se manter nesse desafio, amém? Um homem sem coragem, uma mulher sem coragem, nem começa. Porque se nós não tivermos coragem, a gente não vai dar conta de fazer. Hoje, esse momento que nós vamos viver agora, é o momento da coragem. É o momento de pedir coragem, de pedir resiliência, para aguentarmos firmes o que está lá fora nos esperando. Amém? E eu termino a minha pregação, e se vocês quiserem já buscar Jesus, eu termino a minha pregação, na 10ª forja vai dizer, repita comigo, preparar as pessoas para passar o bastão. Sabe o que significa isso? Da mesma maneira que Paulo preparou Timóteo para passar o seu ministério, nós também somos chamados a preparar pessoas para que no futuro próximo nós passemos também o bastão. Sabe o que significa isso? Olha aqui para mim. Sabe o que significa isso, meus irmãos? É como se fosse uma corrida, um revezamento 4x4. Sabe aqueles maratonistas? Que um vai passando o bastão para o outro, até o último pegar o bastão e cruzar a linha de chegada. Essa é a nossa vida espiritual. Você precisa preparar as pessoas ao seu redor, para que também um dia você passe o bastão. O Rei em Flama precisa preparar as pessoas, para que daqui a pouco também passe o bastão. Aí eu pergunto para você, você tem preparado as pessoas para você passar o bastão na sua casa? Você tem preparado o terreno? Você tem preparado as coisas para que no tempo oportuno você também jogue a sua capa com autoridade e fala, agora é com você. Em nome de Jesus. Às vezes hoje eu estou passando o bastão para você, amém? Mas em nome de Jesus você precisa também procurar alguém para você passar o bastão. Você também precisa correr a sua maratona, para depois você chegar e entregar o seu bastão para alguém. Às vezes você já está com o bastão que alguém já te passou. E você tem feito o que com esse bastão? Amém? Em nome de Jesus, nesta tarde, nesta adoração, se você precisa receber o bastão, peça para o próprio Jesus te dar esse bastão. Se você precisa passar, peça para o próprio Jesus te ajudar a você passar esse bastão. Amém? Amém. Amém ou não, igreja? Amém. Fiquemos de pé. Pode ficar de pé. Estica seu corpo aí.